Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Morte do Surfista Prateado, edição número 5. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. No coração de uma estação orbital devastada, envolta por energia cósmica pulsante, um grito rompe o silêncio, o chamado desesperado de alguém que perdeu tudo. Kelly segura o corpo inerte da mãe. De repente, tudo muda. Uma voz familiar corta o nada. Kelly? Ela gira confusa e lá está, sua mãe, viva, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Ah, aí está você, diz ela com serenidade quase impossível. Kelly mal consegue compreender o que vê. O olhar de Kelly se enche de desespero enquanto sente o frio da ausência sem nenhum batimento, nenhuma resposta, nada. O silêncio do cosmos parece zombar de sua impotência. A voz metálica de Beeper soa trêmula, lamentando-se, mas ela mal ouve. Tudo o que resta é o corpo da mãe, leve demais em seus braços. Ela tenta se convencer de que ainda há tempo, de que o poder cósmico que recebeu do surfista deve significar algo, deve servir para salvar quem ama. Carregando a mãe, ela corta o ar numa trilha de energia prateada, ordenando que a coloquem em êxtase. A última esperança de um coração em ruínas. Vai ficar tudo bem, mãe. Vai ficar, ela repete, como se as palavras pudessem enganar a morte. Mas quando o olhar dela cruza o do ser aprisionado atrás do vidro, a criatura que já havia neutralizado, um grito sussurrado ecoa de volta, distorcido, terrivelmente humano. Um pedido de ajuda. Num planeta distante, tomado por um crepúsculo avermelhado, os ecos de uma queda ecoam pelo campo. Uma nave destruída, fumaça no ar, e os gritos que atravessam o silêncio. Ajuda! Eu não entendo! A confusão dá lugar ao pavor enquanto pequenas criaturas correm, tentando escapar do fogo e da morte. Uma mulher, ferida, assustada, tenta compreender onde está, até ser envolta por uma explosão de luz e dor. O impacto é brutal. Um soldado em armadura dourada desce dos céus determinado, letal, e num instante o brilho se apaga. Mais tarde, Kelly desperta desse vislumbre trêmulo. As memórias não são suas, mas o peso é. Noreen, eu vi. Os pensamentos daquele alienígena. Ele era uma pessoa. Eu a matei. A voz do surfista ressoa suave, cheia de luto. Ele sabe. Sabe porque naquele momento o poder cósmico revelou mais do que ela jamais quis ver. E que a culpa agora a consumiria como o fogo que destruiu aquele mundo. A dor de Kelly ecoa na imensidão e a voz do surfista prateado ressoa dentro dela como uma lembrança antiga. Um lamento compartilhado entre almas marcadas pelo arrependimento. Ele a convida a sentar-se e chorar, como ele chora por cada vida que alimentou a Galactus, por cada ser que não conseguiu salvar. Carregamos para sempre o peso do que fizemos e do que não tivemos coragem de fazer quando chegou o momento. As palavras cortam como lâminas e Kelly sente o peso da eternidade cair sobre seus ombros. Mas o tempo da reflexão se esvai quando o universo volta a rugir em guerra. O surfista se lança ao vazio, sua energia cósmica explodindo em luz, enquanto o sangue de Galactus, a própria essência do poder, se espalha pelo espaço como uma praga viva. Se alcançar a Terra, o preço será inimaginável. O cosmo explode em luz e energia, como se o próprio espaço rugisse de dor e renascimento. Noreen Rat e Kelly, agora lado a lado, canalizam o poder cósmico com a força de 1000 estrelas, tentando conter a fúria viva do sangue de Galactus. Ela, serena, mas firme, murmura apenas: Estou aqui. E nessa frase há tanto poder quanto nas ondas de energia que o cercam. Ao redor, o caos toma forma. Criaturas de energia se debatem. O tecido do universo se retorce. Lá embaixo, uma voz rouca rompe o barulho. Ei, olhem para a garota! Grita o coisa enquanto tocha humana solta um assobio admirado, chamando-a de brilhante. Literalmente. E ela é. No meio da destruição, Kelly brilha como um farol prateado, o reflexo da esperança renascendo entre as estrelas.
Entre labaredas cósmicas e fragmentos de energia viva, a guerra pelo destino do universo atinge seu auge. O surfista prateado surge em meio às tempestades, saudando velhos aliados, o Quarteto Fantástico, cuja presença traz um sopro de esperança em meio ao caos. É bom ver vocês de novo, meus amigos. A resposta vem carregada de leveza até humor, como se rirem diante do abismo fosse sua forma de resistir. Kelly, ao seu lado, se ergue na prancha, canalizando a energia cósmica como se sempre tivesse pertencido a ela. Ao redor, Reed dá ordens, Ben ruge e Tocha arde. Heróis da Terra! Ecoa a voz de Kelly, firme e inspirada, enquanto os portais se abrem e o vazio se contorce. E naquele instante, mesmo diante da morte das estrelas, há algo puro, a chama indestrutível do que significa ser humano. No espaço acima da Terra, o confronto muda de tom. Não são mais monstros ou deuses lutando, mas humanos, cegos pelo medo. A voz autoritária da Força Aérea ecoa, acusando-os de violar o espaço americano, como se o cosmos obedecesse a fronteiras. Kelly grita, implorando por razão. Eles estão salvando o planeta, mas as palavras se perdem no vácuo. Noreen sente a decisão pesar sobre si. Eles nunca vão ouvir. Murmura antes que a energia cósmica atravesse o vazio e desintegre a frota terrestre num clarão de pura determinação. O silêncio que se segue é quase insuportável. Você atacou os militares! Não pode! Alguém tenta dizer antes de ser interrompido pela ira contida do surfista. Estou cansado de lamentar, cansado de ver pessoas más tomarem as mesmas decisões terríveis. Há um novo fogo em seu olhar. O cosmos treme, uma explosão tão imensa que parece dividir o próprio tempo em antes e depois. Kelly grita, incapaz de conter o horror, enquanto o brilho consome tudo. Mas quando a luz se dissipa, o impossível acontece. Eles ainda estão vivos. O surfista flutua sereno, o corpo ainda emanando energia pura e as palavras ecoam frias, quase resignadas. Vocês entendem agora? Essa miséria precisa acabar. A voz de sua mãe ressurge em sua mente, suave e eterna, dizendo que não é preciso poder cósmico para enxergar o óbvio. O sofrimento se repete, sempre que a humanidade escolhe a destruição. E naquele instante, Kelly compreende a dor, a culpa, o amor. Tudo se une em um só propósito. O universo observa enquanto ela encara o abismo e sussurra o nome daquele que carrega o fardo de todos os mundos. Surfista. No horizonte estrelado, novos lampejos de energia anunciam a chegada de reforços. O céu se abre em relâmpagos enquanto os Vingadores surgem com a firmeza de quem carrega o peso de um mundo. Sabemos que chegamos um pouco tarde, mas estamos aqui agora. O que quer que esteja fazendo, pode parar. A voz é serena, mas carrega autoridade. Noreen encara o herói, o reflexo da esperança terrena, e responde com amargura contida. Suas nações não vão parar. Armor não vai parar. Kelly observa em silêncio, a tensão crescendo. O capitão, determinado, promete cuidar do inimigo, mas o surfista apenas desvia o olhar. Ele já viu promessas demais falharem diante do medo humano. Vocês nunca farão o que precisa ser feito, declara. E antes que qualquer resposta venha, o ar vibra. Energia pura se acumula nas mãos de Stark e o aviso ecoa. Todos, se preparem! O universo se parte em um grito. Uma explosão de energia varre o espaço como um rugido final de um deus. E Kelly, horrorizada, tenta alcançar Noreen, mas ele já tomou sua decisão. Chega! Uma palavra que soa como sentença. A luz consome tudo e por um instante o silêncio reina. Na terra, o pânico se espalha. Voando pelos céus, as forças armadas entram em alerta máximo. Caças e submarinos se mobilizam, radares entram em colapso. O Pentágono chama por heróis que não respondem. Capitão, Thor, Tempestade, Homem de Ferro, mas só o eco do caos responde. Meu Deus! Sussurra alguém diante dos monitores, observando o clarão que brilha além da atmosfera. Lá de cima, um satélite transmite as últimas imagens. Achamos que os super-heróis nos protegeriam, mas parece que. E do meio do caos espacial surge uma nova ameaça, arrogante, impetuosa e terrivelmente humana.
Dennis Armon atravessa as linhas de batalha em sua armadura experimental, gritando o próprio nome como se a glória pudesse apagar o medo. Estou aqui, salvando o dia. Assistam-me vencer. O brilho púrpura que o envolve, porém, denuncia algo muito mais perigoso. Lá embaixo, Tony Stark sente o sangue gelar. Essa tecnologia, essa energia, murmura enquanto Reed Richards completa, horrorizado. Ele acessou o poder do sangue de Galactus. O terror toma o ar. Não é coragem que move Armon, mas vaidade. E ela é combustível demais para uma força que nem os deuses ousariam tocar. Armon, não! O riso de Armon ecoa pelo vazio, insano, enquanto o anel de energia ao seu redor ruge com o poder do sangue de Galactus. Ele acredita estar salvando o mundo, mas o que salva se consome. Um feixe descomunal se desprende de sua máquina, rasgando o espaço e varrendo tudo em seu caminho. O impacto alcança a Terra em segundos. Ventos, ondas, caos. Crianças gritam. O céu se ilumina em tons de rosa e medo. Um pedido de socorro corta o ar. Ajuda! E então, no meio do turbilhão, uma voz surge como um sussurro sereno em meio à tormenta. Não se preocupem! O brilho prateado atravessa o horizonte, firme, determinado. Eu ainda estou aqui! Kelly avança em direção ao maquinário de Armon, o som de energia rasgando o espaço como um trovão eterno. Vai em frente, destrói a tecnologia. Gritam atrás dela, mas o homem ri, ensandecido. Já fiz o que precisava fazer, ele proclama, e o horror se revela. A fenda está aberta. Um rasgo no tecido do universo, um abismo branco e faminto. Hoje, a humanidade triunfa sobre Norinrad. Ele grita, incapaz de perceber que sua vitória é o prenúncio do fim. O surfista tenta reagir, mas a força do colapso o arrasta. Reed grita por Sul, que ergue escudos de energia na tentativa de conter o impossível. É a fenda, o buraco no espaço-tempo, explica a voz trêmula. A destruição alcança a terra e o caos consome as ruas. Árvores se partem, crianças gritam e o mundo se desfaz diante do poder roubado de um deus. Kelly tenta resistir, desesperada, sentindo o peso de todas as decisões que não tomou. Noreen, eu podia ter impedido Harmon tanto tempo atrás. Eu não. Eu não fiz nada. O olhar do surfista cruza o dela, sereno, mesmo enquanto o universo sangra à sua volta. Sim, responde ele, a voz carregada de tristeza e verdade. Ontem, todos nós poderíamos ter feito mais. Ele estende a mão, uma última tentativa de alcançar não apenas Kelly, mas a humanidade inteira. Mas o que faremos hoje? O universo se silencia quando Noreen Rad toma sua decisão final. A energia ao seu redor se contorce. O tecido da realidade prestes a se romper. Kelly grita seu nome, mas ele não hesita. Proteja-os, Kelly Co. Diz com calma a serenidade de quem já aceitou o peso do sacrifício. E então abre os braços diante da fenda cósmica. O brilho o envolve, purpúreo, infinito. Adeus. Sussurra o surfista. E o poder do sangue de Galactus responde, rugindo com a força de 1000 supernovas. Em meio à luz, ele se dissolve, não como um guerreiro derrotado, mas como um homem que escolheu salvar o que amava. Um universo estremece quando Noreen libera tudo o que resta de seu poder. Armon, enlouquecido, avança com fúria, mas o brilho cósmico o engole antes que possa completar sua última ameaça. Um grito monstruoso ecoa pelo vácuo e então, silêncio. O surfista ergue os braços e o poder de Galactus se parte em luz, estilhaçando o espaço, a dor e o próprio tempo. O rasgo no cosmos se fecha em último clarão, uma cicatriz luminosa onde antes havia destruição. Kelly observa, em choque, murmurando o nome dele. Noreen. Mas o vazio nada responde. E lá embaixo, na terra, entre crianças assustadas e folhas caindo de uma árvore, o silêncio se quebra por uma voz inocente e esperançosa. Surfista? No vácuo silencioso do cosmos, Kelly encara Armon, exigindo respostas. O que ele havia feito? O homem ri com arrogância, proclamando que havia se preparado para toda eventualidade. É claro que construiu uma solução, diz, antes de ser tomado por uma descarga de energia brutal.
E então o impossível acontece. Kelly sente algo despertando dentro dela, um calor familiar e infinito. O poder cósmico. Ele me devolveu! O brilho explode ao redor de seu corpo, envolvendo-a em pura energia estelar. Reed observa, surpreso e apreensivo. Você quer dizer para nós? Mas Kelly já entende. O sacrifício de Noreen não foi em vão. Ele havia confiado a ela o que restava de sua força, de sua missão. Com os olhos cheios de propósito, ela se ergue, a voz firme como o eco de um novo arauto. Major Kelly Cole. O poder cósmico vibra no ar enquanto Kelly canaliza a herança deixada por Noreen. O espaço ao redor se incendeia em tons de rosa e branco, um rugido de pura criação e destruição. Armand, ou o que restava dele, surge em meio à luz, rindo como um homem que já perdeu a razão. Acha que eu viria aqui com o meu próprio corpo? Grita antes que a explosão o consuma por completo. Kelly fecha os olhos, libera a energia e o universo responde com um estrondo que ecoa pela eternidade. Quando o silêncio retorna, os Vingadores e o Quarteto Fantástico se aproximam, observando-a flutuar serena no vazio. Noreen te disse para proteger as pessoas, murmura Reed, e ela apenas confirma com a voz firme, ainda vibrando com o poder do infinito. É isso mesmo. A energia cósmica se expande e todos recuam diante da força que agora flui através de Kelly. Fragmentos de naves e detritos começam a se mover sozinhos, girando em torno dela como um sistema solar recém-nascido. O que ela está fazendo? Alguém pergunta, e então compreendem. Ela está construindo algo. Estou protegendo as câmaras de êxtase, o Warbound e o cachorro. Sua voz é firme, quase divina. De agora em diante, ninguém os toca. Nem o governo, nem a BAN, nem vocês. A esfera de energia se fecha com um casulo brilhante, isolando aqueles que ainda podiam ser salvos. O Capitão América ergue a voz pedindo para que ela pense em Noreen, em que ele teria feito. Ela o encara e a humanidade em seu olhar. Mas eu não sou Noreen, diz com serenidade. Sou apenas uma humana, como todos vocês. Então, antes de decidirem o que fazer, pensem sobre o que eu vou fazer. Kelly desliza sobre o infinito, o reflexo azul da terra cintilando sob seus pés. O poder cósmico pulsa em seu corpo, um lembrete de tudo o que foi perdido e de tudo o que ainda pode ser salvo. Lá embaixo, a humanidade segue, inconsciente do sacrifício que a manteve viva. O ciclo recomeça. Essa foi uma pincelada da história da HQ Morte do Surfista Prateado, edição número 5. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!